Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concluindo essa série, procura ajudar a fazer um exame de consciência. Nós vamos ver agora o 8º mandamento: não levantar falso testemunho. O que quer dizer esse mandamento, não levantar falso testemunho? Basicamente é um mandamento que nos proíbe de mentir. Mentir é a gente falar uma coisa que a gente sabe que é falso, no lugar de falar a verdade. Exemplos de mentiras que são pecados mortais, que são coisas que vão nos prejudicar tremendamente, nos escravizar, piorar, atrasar o nosso desenvolvimento espiritual, a nossa busca da santidade, vão nos arrastar para baixo legal. Vou sair de casa, combinei com um amigo meu, me atrasei um pouco. Na hora que eu estou indo para o carro, eu toco meu celular, eu atendo, e ele pergunta: e aí, onde é que você está? Estou chegando, já estou aí, mais 2 quadras, estou aí. Isso é mentira. E eu acabei de jogar a minha alma imortal no inferno para nada. Para nada, para rigorosamente nada. Eu preciso dizer para ele, explicar que eu me atrasei porque eu não conseguia encontrar o cadarço do meu tênis? Não. Mas eu não posso falar uma coisa que não é verdade. Da mesma forma, a mulher viajou, o marido está sozinho em casa, e ela pergunta: você tem limpado a casa toda? Ele pode responder: ah, meu amor, você sabe que eu te amo. Mas ele não pode responder: tenho, todos os dias eu faço faxina de alto a baixo, se ele não faz. É mentira. Não vale a pena. Além do fato da mentira ter perna curta, e radical e fatalmente ela vai ser descoberta, a pessoa vai perder a confiança dos outros. Além disso, ainda tem o dano que ela faz à alma imortal. Não vale a pena jogar a alma da gente no inferno por besteira desse jeito. Mas a mentira tem várias espécies. Uma delas é a calúnia, que é a gente falar de uma pessoa coisas feias que são mentirosas, que não existem. A gente sair dizendo: ah, fulano, ele roubou não sei quem, ele ficou no hotel, depois saiu sem pagar. Isso é calúnia, e nós não podemos fazer. É mentira. Do mesmo modo, a hipocrisia. A gente detesta uma pessoa, ai, que bom te ver, que maravilha, que coisa linda, você é forte. Isso é hipocrisia, isso é mentira, isso é pecaminoso. A adulação. A gente chegar e ficar falando: ai, você é tão bonito, você é tão inteligente, você faz as coisas tão bem, quando a gente não acredita nisso. A bajulação, que é chegar e ficar falando para um chefe, para um superior: ah, mas o senhor é tão bom, é tão inteligente, é tão maravilhoso, tem ideias tão brilhantes, quando a gente acha que o cara é uma anta. A gente não precisa dizer para ele que é uma anta, mas a gente não pode mentir e dizer para ele que a gente acha que ele é maravilhoso. A ilusão, que é, na verdade, a gente mentir para si mesmo. Quantas vezes isso não acontece, né? A gente faz uma coisa errada, aí sofre uma punição qualquer, no trabalho, na escola, e aí fica: não, mas eles foram muito injustos, porque eu não mereci aquilo, porque quando eu fiz aquilo, é por causa de não sei o que, e fica inventando desculpas para si mesmo. É isso que a gente tenta quebrar. Esse processo de escravização na mentira que a gente tenta quebrar quando a gente faz um exame de consciência. A gente está tentando impedir que a gente se acostume a contar mentiras para si mesmo, se iludir, achar que está tudo muito bem, quando na verdade está tudo horrível. E essa ilusão, ela pode ter várias formas. Por exemplo, as pessoas que ao invés de fazer um exame de consciência de noite, ficam pensando em como elas foram boas durante o dia, como elas fizeram coisas maravilhosas, como o mundo tem a agradecer pelo fato de elas estarem ali. Isso é uma forma de ilusão. E a pessoa calar as coisas ruins, ao invés de procurar examiná-las, para extirpá-las, para erradicá-las, para se tornar uma pessoa melhor, e ficar se comprazendo, se vangloriando das coisas supostamente boas que teria feito. É uma forma de ilusão, é uma forma de mentira. E é uma forma de levantar falso testemunho. Outra é uma mentira sacrílega, que a pessoa, quando ela vai se confessar, porque ela tem vergonha, porque ela está com medo, porque ela acha que o padre vai achar feio, ela não confessar algum pecado. Essa é uma mentira sacrílega, é uma omissão sacrílega de pecados.
Ela está fazendo uma confissão sacrílega e inválida, porque ela não está confessando um pecado que ela se lembra, que ela sabe que ela tinha que confessar. Isso também é uma coisa muito grave. E convenhamos, quando alguém chega e vai se confessar, o padre não está esperando que ela vai se confessar uma pessoa maravilhosa, que ela vai confessar o bem que ela fez. Ela está indo confessar a coisa ruim que ela fez, gente, pelo amor de Deus. É para confessar as coisas ruins, não é para esconder elas do padre. Ele não pode fazer nada a respeito, a não ser perdoar, que é o que ele está ali para fazer. Ele não vai mudar o jeito de agir em relação a gente. Ele não vai pensar mal da gente. Ele nem sequer pode mudar a maneira de pensar em função daquilo que ele ouviu na confissão, como a gente viu no videozinho de introdução dessa série, né? Então a gente tem que confessar tudo. Por quê? Porque senão a gente está mentindo. Senão é uma forma de mentir. Do mesmo modo, o respeito humano. A gente deixar a verdade de lado para respeitar alguém. O chefe é protestante e resolve fazer um culto e a pessoa vai lá participar do culto para não ficar mal com o chefe. Isso é respeito humano. Ela cometeu um pecado contra o primeiro mandamento, participando de um culto herético, para poder cometer um outro contra o oitavo, que é respeitar mais o chefe do que a verdade. Complicado. Além disso, outra forma de levantar falso testemunho é a gente violar um segredo. Como assim? Digamos que a gente descobre que um amigo da gente, por exemplo, é podre de rico. A gente não sabia. Ele estuda com a gente, trabalha com a gente, mas ele na verdade mora numa mansão monstruosa, tem um monte de carros do ano, etc. E a gente descobre aquilo. A gente sai espalhando para todo mundo. Poxa, sabe o que eu descobri? O cara é podre de rico, trabalha porque gosta. Isso é violação de um segredo. Não precisa ser um segredo ruim. Segredo ruim também seria ruim a gente violar, né? A gente difamar alguém, a gente contar os podres de alguém. A gente descobriu que o fulano, sei lá, uma vez matou alguém, foi preso, cumpriu a pena, saiu, se regenerou, virou um bom sujeito, sai espalhando para todo mundo. O fulano, que cara é um assassino, matou alguém, foi preso. Isso é violação de um segredo. É uma coisa que não está em domínio público. Não é a gente que vai levar essa coisa ao domínio público. Convenhamos. Nem todo segredo, em toda ocasião, precisa estritamente ser mantido. O segredo da confissão precisa. O padre não pode violá-lo. Mas se a gente sabe, por exemplo, que alguém rouba sempre, rouba muito, a gente não vai chamar essa pessoa para ser o vigia do depósito. E se essa pessoa está prestes a ser chamada, a gente pode ir para o chefe, num cantinho, e dizer, olha, eu não acho uma boa ideia, porque o fulano tem um problema, que pode colocar ele numa tentação muito grande, e acabar ele cedendo a essa tentação, levando alguma coisa do depósito. Não é legal ele exercer essa função. A gente vai estar falando com o chefe para impedir que aquilo aconteça. A gente não vai estar espalhando para Deus e o mundo que o fulano é um ladrão. Isso seria uma violação de um segredo, isso seria uma difamação, seria uma detração, né? Que a gente sair falando mal de alguém, que é uma outra maneira de violar o 8º mandamento, de levantar falso testemunho, mesmo que seja verdade, mas não é coisa do domínio público, não é uma coisa que vai ajudar rigorosamente ninguém a gente sair espalhando. Para que fazer fofoca? Então esse é um mandamento que proíbe a fofoca, a boataria, o diz que me diz que. Tudo isso é proibido pelo 8º mandamento. Proibido por quê? Porque Deus é malvado e resolveu proibir uma coisa divertida? Não. Proibido porque é uma coisa que faz muito mal pra gente. Escraviza a gente, faz a gente ficar pior, faz a gente ficar mais fraco. Do mesmo modo, também vai contra o 8º mandamento a injúria, que é a gente sair falando mal de alguém na cara dele mesmo, com ele presente. Mas a gente sair falando ou coisas falsas, ou coisas que, mesmo que verdadeiras, não eram de domínio público, coisas em suma que não tem nenhuma razão para serem ditas ali, esfregadas na cara dele, de quem está em volta. É uma outra maneira de violar esse mandamento. E, finalmente, o chamado juízo temerário. O que é o juízo temerário? É quando a gente não tem o suficiente, não tem dados o suficiente, a gente chegar a uma conclusão, julgar o cara, condenar o cara, baseado em uma coisa que a gente não sabe.
esse sujeito, ele se veste muito bem e sempre aperta a mão da gente com a mão meio mole, esse sujeito é homossexual. É um juízo temerário. Ou, o cara, depois que ele veio trabalhar aqui, nunca tem papel higiênico no banheiro, ele é um ladrão de papel higiênico. É um juízo temerário. Ou seja, a gente pegar, a partir de dados que não completam um quadro, não completam nada, não provam nada, a gente sair julgando alguém, condenando alguém. Isso é pecaminoso. A gente julgar corretamente, retamente, um juízo justo, a gente descobriu, realmente, eu peguei o cara roubando papel higiênico 5 vezes na semana. Caixa de papel higiênico. Bom, cheguei à conclusão que esse cara é um ladrão de papel higiênico. Eu vou conversar com ele. Se ele não parar, eu chamo mais 2 ou 3 pessoas. Se ele não parar, eu levo para o chefe. Pode até ser. Mas depois que eu peguei, que eu provei, aí não vai ser um juízo temerário, vai ser um juízo real. Mas não vai ser causa para sair espalhando isso. Sim, para tratar disso só com ele. Ou a suspeita, também ficar suspeitando, todo mundo que entra aí é ladrão, sair fica seguindo as pessoas, fica tentando ativamente descobrir quem é o ladrão de não sei o quê. São coisas que, a não ser que a nossa função seja essa, a gente ficar desconfiando de todo mundo por princípio, é uma maneira da gente levantar falso testemunho, fazer juízos temerários, suspeitas infundadas. Porque, convenhamos, eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Quem aí é perfeito? Deus é perfeito. Só Deus é perfeito. Então a gente precisa sim ajudar os outros. Quando os outros se veem às voltas com tentações, com problemas, estão tentando melhorar, a gente deve ajudar os outros. A gente deve fazer o possível, e isso inclui de vez em quando a gente dá uma puxada de orelhas. Mas a gente não deve sair pegando os podres das pessoas e espalhando. A gente não deve sair acusando os outros com o dedo na cara. Quando a gente aponta um dedo para o outro, vai um dedo para o outro, 3 para mim e 1 para o inferno. Então a gente sair falando mal dos outros, a gente está violando um mandamento da lei de Deus. Os mandamentos da lei de Deus existem não porque Deus resolveu, assim, vou inventar uns mandamentos muito loucos, vai ser proibido usar meias coloridas nas quartas-feiras. Não. São coisas que fazem mal para a gente. E instruções de fabricante. A gente não faz isso porque pifa. A alma da gente pifa. O crescimento espiritual da gente vai beleléu. Então a gente deve tomar cuidado com esse tipo de coisa. Tomar cuidado para a gente não sair falando mal dos outros, julgando os outros temerariamente. Tomando cuidado para a gente não fazer o contrário, a gente ficar bajulando os outros, adulando os outros, sendo hipócrita com os outros. E principalmente tomar muito cuidado para a gente nunca, jamais deixar passar pelos nossos lábios, como se fosse verdade, aquilo que a gente sabe que é mentira. Porque a gente está jogando a alma da gente, a gente está jogando fora todo o crescimento espiritual da gente. Então quando a gente for fazer o nosso exame de consciência, quanto ao 8º mandamento, o que a gente tem que ver? Quando a gente faltou a verdade. Quando a gente saiu espalhando as coisas dos outros, espalhando os segredos dos outros, julgando os outros temerariamente, falando coisas que a gente não acreditava que fossem verdade. O mal, disse o meu Senhor, é o que sai da boca do homem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.